eu pensei, agora que eu passei, eu quero ir para o mais longe possível. E eu vim para Curitiba, eu escolhi Curitiba. E para mim foi muito difícil, assim, porque na época a UFPR ela tinha muitos documentos assim que eu não fazia ideia que eu tinha que registrar em cartório. E também não tinha renda alguma naquela época. Eu cheguei aqui praticamente com R$ 80 e eu não tinha celular, não sabia nem o que era e-mail e não tinha conta bancária. E fui perguntando para o pessoal onde que fica Santo do Andrade. E era o dia do meu aniversário e foi o melhor presente do ano fazer o registro acadêmico na Universidade Federal do Paraná. E então foi um momento assim bastante significativo para mim. E aí então entrei na Federal e as pessoas assim do Rio Grande do Sul são muito conversativas, são muito assim, a gente tem o maior impacto chegando aqui em Curitiba, as pessoas bem fechadas. E o segundo maior impacto que eu tive assim na vida fui muito cortada, assim, foi muito mudou totalmente minha vida, mudou totalmente meu pensamento, o modo de agir. Essa entrada na universidade, posso dizer que eu cresci bastante também. Passei por muitas dificuldades, preconceito racial de professores, até mesmo de ética profissional, que não deveria acontecer isso. Mas hoje eu entendo assim que a gente precisa entender a situação que cada professor passa também. Eu não levo para mim. E foi então que eu abandonei a faculdade, ou eu fui abandonada pela universidade, né? Com 3 anos. Então, eu voltei para minha aldeia, foi um ano antes da pandemia. E eu fiquei 3 anos na minha aldeia e eu pensei comigo, não, eu não vou desistir do meu sonho. E foi quando eu fui recebida por essas pessoas maravilhosas do projeto, porque o projeto Mediação, ele me encoraja, elas me encorajaram muito a voltar. Eu já tinha tomado a decisão de voltar, só que eu sabia que eu iria enfrentar todos os meus medos, todo o preconceito racial que eu passei, tanto de colega quanto de professor. E eu nunca tinha sido recebida por um projeto como eu fui recebida por esse projeto, porque ele encoraja a gente produzir na universidade, não simplesmente vou participar de um projeto e vou construir uma iniciação científica. A gente traz uma ponte entre o meu curso e a minha origem nas nossas pesquisas. Tanto que a minha pesquisa é análise físico-química. Não sei se está aqui. Isso. Acho que pode passar. Isso. A minha pesquisa é ciência ancestral, tecnologia indígena e saúde, discutidas a partir da riqueza nutricional do prato típico caigangue, fuá com emi, determinada a partir da análise físico-química de sua composição. Laboratório que pesquisa taki caiga envenlen tactoni mu fuá cor emiti. É uma pesquisa laboratorial aplicada que faz a quantificação nutricional desses dois alimentos, o fuá com emi. O fuá é uma folha, ele é bem conhecido como Maria Pretinha, essa figura 1, o fuá, e ele é refogado como se fosse uma salada de repolho. E o emi, cupri, é um bolo. E ele tem várias variações. O bolo, cupri, para nós significa um bolo de farinha, um bolo de queijo, e esse em específico, que é para nós caigangue típico, o fuá com emi, que daí é de farinha
farinha de trigo branca, no caso. E o diferencial dele é ser assado no borralho e com folha de bananeira. Então, na minha pesquisa, ele foi dado como tanto nutricional quanto calórico, comparado com um alimento não indígena mais forte. Porque, segundo a nossa perspectiva, nossos corpos são construídos, tanto do alimento quanto a saúde, são ricos e fortes. Então, isso reflete nos nossos corpos a quantidade de imunidade que nós temos. Então essa pesquisa deixa o pensamento que nós temos que respeitar nossas próprias tecnologias, e ela não foi construída para desafiar nossos antigos, mas para trazer esse conhecimento próprio nosso, nossas próprias tecnologias, nossa própria ciência para a universidade. Isso. Obrigada a todos. História incrível de superação, resistência, né? Daria uma série, um filme, um livro. E que maravilha que encontraram nesse projeto aqui das professoras Francine e Norma, né? Um acolhimento que é tão importante, tão fundamental dentro das nossas universidades e tão necessário, né, para a inclusão das pessoas indígenas. Parabéns, viu? Agora eu vou passar a palavra para Ana Venâncio. Ana Carolina Venâncio. Eu não sei falar sentada. Que professora, né? Então, gente, novamente, desculpa pelo atraso, né? Eu sou colaboradora no projeto Mediação e tenho o privilégio de conviver, né, com os estudantes indígenas, acompanhando, né, um pouco perifericamente, mas não menos atentamente, as suas trajetórias de vida, principal e marcadamente as suas trajetórias acadêmicas. Mas aqui já faço a ressalva que, como a Albertina diz, o conhecimento, né, a aprendizagem, ela só tem significado se for ligado ao contexto de vida das pessoas, se mobilizar essas pessoas e se servir para que elas possam aplicar isso nas suas vidas cotidianas. E aqui a gente não fala do povo indígena, mas dos povos indígenas, porque no senso comum as pessoas falam do indígena como se eles pertencessem a uma única etnia, fosse um único povo, e não é assim. São várias etnias, vários povos, várias línguas, vários costumes, vários dizeres e fazeres, mas o que eu posso dizer que me chama mais atenção da minha visão enquanto colaboradora é o senso de comunidade que essas pessoas têm. Elas não falam as pessoas da minha cidade, são as pessoas da sua comunidade, seus parentes. São todos uma grande família. E o conhecimento, para eles, não é moda de troca para uma mobilização social individual. Como se fosse, eu sei, eu vou aplicar uma profissão que me dê uma renda para que eu tenha uma mobilidade social individual, né? Um privilégio social para mim, enquanto sujeito. Percebo neles uma visão comunitária onde o conhecimento vai ser uma moeda de troca para a melhoria da qualidade de vida dos seus parentes, dos seus. E isso, marcadamente, tanto na história do Odiane quanto da Gislaine, aparece. Porque eles, diante, o Odiane sofrendo bullying, né, na escola, tendo um perfil mais observador, mais de ouvir do que falar, passa de vítima de bullying a protetor. E aprende a ter voz para falar pelos seus e para os seus. Para os seus, porque ele fala, na entrevista que a gente fez no projeto, né, para a produção desse texto e das experiências que a gente apresenta aqui, ele diz, nominalmente, que ele é ouvido pela experiência que ele ganha através da universidade. Então, não tem aquela questão que a gente vê bem frequentemente de competição, né? De mostrar, olha, eu sei mais, eu faço assim, não vou mostrar para os outros porque o meu fazer é melhor. Não, eles têm uma visão comunitária de conhecimento. E dentro da ancestralidade, como a Gislaine traz muito presente também,
a questão de não confrontar os saberes dos antigos, mas referendar a ciência e a tecnologia das suas aldeias. O rico conhecimento que esses povos têm e que a gente, numa perspectiva colonial, né, de decolonização, a gente tentando ser descolonizar agora, mas tendo toda uma cultura de colonização, de escravização, a gente não conseguiu reconhecer e nem celebrar. Então, está no momento da gente rever isso. O Vygotsky, ele vai dizer que o bom ensino é aquele que atinge a todos. Uma das suas obras mais marcantes foi a Defectologia, né? Foi o tomo 5 da Defectologia, onde ele vai falar das pessoas com deficiência, para trazer uma reflexão bem importante no sentido de que as pessoas não aprendem quantitativamente diferentemente, mas qualitativamente. O que isso quer dizer? Que não adianta você ter um QI de 180, que é um super QI, se você não souber usar o teu potencial. Tampouco uma pessoa com baixo QI pode ser simplesmente deixada de lado, porque se pressupõe suas dificuldades sem olhar para esse sujeito e descobrir suas potencialidades. E aqui na universidade carece da gente ter uma perspectiva inclusiva. Eu falo isso porque considero o Vygotsky o precursor, lá em 1934, da inclusão educacional. Ele traz essa ideia de que todos podemos aprender, de que todos somos capazes. E ele tem um olhar prospectivo para os potenciais, para aquilo que a gente pode desenvolver. E vocês imaginem que se a gente olhar para esses estudantes indígenas, cada um... O ano passado a gente fez uma mega produção, né, um mega trabalho de produção, mostrando as pesquisas de todos os estudantes. A gente está em fase de publicar um livro, né, onde todas essas pesquisas e a riqueza dos seus conteúdos vão ser expostos, né, para o público em geral. Mas se a gente desse voz e vez para esses estudantes, para que eles trouxessem e fossem ouvidos, né, porque não adianta falar se não tiver uma escuta atenta e qualificada, para que melhorassem os processos, não só de entrada na universidade, não só o vestibular, mas, como foi falado, o acolhimento. Ó, eu no doutorado, eu e a Fran, a gente fez o doutorado juntas, eu me perdi nas burocracias. É ficha online, preenche não sei o quê, e é a plataforma não sei das quantas. São exigências que são importantes para o programa, mas que a gente tem que aprender. Não é porque está num doutorado que vai saber tudo. Tem inúmeras coisas que a gente não vai descobrir nesta vida, pelo menos. Então, a gente tem que desburocratizar o processo e ter um acolhimento, mas um acolhimento real. E um acolhimento que envolva insumo financeiro, moradia, e a mediação na figura do professor orientador, não só como um referendo, uma figura que é meio mítica, mas sim uma pessoa que seja presença na vida dessas pessoas e que conheça a sua função, seja qualificado para exercer a sua função de maneira competente e que acompanhe passo a passo desses estudantes, desenvolvendo seus potenciais. Porque aqui a gente fala assim, não, mas se fizeram vestibular e passaram, tem condições de seguir. A língua é uma grande barreira. A compreensão da língua, principalmente quando a gente fala mais rápido, quando a gente usa alguns termos, tem termos que a gente entende pelo contexto, tem outros que não. E se a linguagem falada é difícil, a escrita é um grande obstáculo. Tem muitos alunos que estão aqui na universidade que não são ortográficos. Quem nunca cometeu um erro de português ou de concordância verbal nominal aqui, que atire a primeira pedra. Imagine para pessoas que têm a questão linguística, que é uma forma de identidade de si. Não pode ser desconsiderada. Elas precisam de um apoio maior e melhor do que é subsidiado aos outros. Isso se chama equidade. Não é favor, não é privilégio, não pode ser considerado como esmola, é uma reparação histórica, é direito. E assim, eu referendei a Gislaine pela questão da arte, porque uma das coisas que mais me chamou a atenção na entrevista dela foi que ela não podia pintar o corpo, e a pintura do corpo, para eles, é muito importante. Então, ela pinta quadros lindos. Tem o Instagram dela, depois aí vão lá procurar. Quadros lindos que retratam o quê? A saudade e a sua identidade. O Odione, quando ele fala, ele tem toda a questão corporal muito desenvolvida.
ele é um jogador de futebol, ele gosta dessa parte. Então, onde que ele se sai melhor? Na fisioterapia musculoesquelética, onde ele incorpora elementos da sua prática enquanto esportista, mas não somente das suas vivências cotidianas, do conhecimento do seu corpo, através dessa imersão na fisioterapia, e ele incorpora nos seus atendimentos. Tudo isso, gente, é uma personalização daquilo que é feito. E é coisa tão rara hoje em dia, onde a gente está tão acostumado a mecanicamente reproduzir, né? Eu celebro a vida e a trajetória acadêmica dos estudantes indígenas nisso, na criatividade que tem ao enfrentar as questões das suas trajetórias, mas principalmente no produto acadêmico, né, na riqueza do conhecimento que eles compartilham conosco. E é por isso que eu estou aqui hoje, né, para dizer da importância de cada um e da necessidade da gente ter um olhar sensível e deixar de lado essas aprendizagens reprodutoras, né? E deixar a nossa criatividade fluir, seja no curso que for. Que a gente possa, né, fazer uma intertextualidade com o conhecimento e as vivências. Porque isso que faz a diferença na nossa vida. Porque o trabalho vai nos tomar a maior parte da nossa vida, né, gente? A gente tem que saber escolher e saber se reconhecer. E isso eu vejo muito nos alunos indígenas. Eles têm isso muito presente. Essa relação do conhecimento consigo e também, e necessariamente, do que vão dar de contrapartida social lá para os seus parentes e da satisfação que eles vão ter profissionalmente. Porque eles sabem que tudo isso é vida, é movimento, né? E na visão, na cosmologia deles, essa questão de estar de bem consigo e com a natureza é muito importante. Então, assim, meu respeito e minha admiração por vocês, tá bom? Obrigada, professora Ana. A professora Norma vai ter que sair, como ela já disse no início. Muito obrigada, Norma. Tá bom. E agora vamos ouvir a professora Francine Rocha. Então, olá, boa tarde. Então, primeiramente, é um grande prazer estar aqui novamente na UTFPR, que tem se constituído nos últimos anos, principalmente desde a época da pandemia, como um espaço muito acolhedor para os nossos trabalhos, para as nossas reflexões com os nossos estudantes indígenas. Inclusive, nós publicamos vários trabalhos nos anais, nos eventos anteriores. A universidade, especialmente a professora Maria Sara Dias, né, nunca se causou qualquer impedimento para nós termos nas nossas mesas a presença dos estudantes indígenas, e o que é uma coisa assim muito importante para nós, eticamente, porque nós reconhecemos que nós, como não indígenas, nós não conhecemos o suficiente para dizermos que nós podemos falar por eles, nós não podemos representá-los, nós não temos essa legitimidade. Então, uma das nossas perspectivas, professora Cláudia, desde o começo, foi que a gente não falaria deles sem eles, né? Eles sabem disso, né? Muitas vezes a gente é convidado até para alguns eventos, não, se não puder ir algum aluno indígena, que vá um indígena, então, porque com certeza ele terá muito mais a acrescentar, né? Então, hoje eu queria agradecer a professora Cláudia, que está aqui, que também é uma estudiosa da área étnico-racial, né? Quero agradecer, claro, aos nossos estudantes indígenas, que sempre têm paciência conosco, porque a gente dá umas resvaladas aqui e ali, e eles têm paciência, muitas vezes até nos defendem, né? Porque também estar nessa posição de falar da questão indígena sem ser indígena não é uma posição muito confortável, certo? Mas, como até a professora falou, eu, particularmente, gosto de dizer que eu fui requisitada pela causa indígena por questões profissionais. Eu estava no MEC, estava em alguns espaços em que eu acabei sendo, digamos assim, incumbida de fazer determinadas funções. E, com o tempo, fui me apaixonando. No começo, a gente não tem preparo mesmo, porque nenhum curso universitário nos prepara para isso, né? E, enfim, hoje estou aqui, me sinto muito orgulhosa de estar legitimada por vocês,
né? A Gislaine e o Odione que estão representando hoje os colegas, né? E as suas histórias, a si próprios e a seus povos, né? Então, um povo do Rio Grande do Sul e um povo da Amazônia estão aqui representados nesses dois sujeitos que aqui estão. Agradecer a minha colega, querida Ana Carolina, que é uma pedagoga, que vocês viram que tem uma sensibilidade incrível, né, para falar das coisas. E a professora Norma, que é minha parceira de pesquisa, minha ex-orientadora, agora chefa, e assim vai. A vida é assim, né, a gente vai se enlaçando. Mas também quero agradecer a Evelyn e a Bruna, que a gente é bem chatinha, a gente importuna bastante elas na organização. Então, é isso. O que eu queria destacar das falas deles, de todos, é que a presença dos indígenas na universidade é um confronto, né? Muito mais do que os outros públicos. Eu já estudei os outros públicos, migrantes, quilombolas, né? Os pescadores, o pessoal do projeto Pronera, que é da reforma agrária. Nós temos um projeto que é um observatório que compara essas inclusões na Universidade Federal. E o público mais prejudicado em termos de desempenho é o público indígena, em termos de apoio, é o que menos tem apoio, mais dificuldades para galgar. E não é por conta de falta, como diz o Vygotsky, que você muito bem destacou, de falta de capacidade, né? De competências, não é nada disso. Eu até digo, só para vocês, tá? Eles já sabem que eu acho que eles são mais inteligentes do que a grande maioria dos nossos alunos. Por quê? Eu justifico isso, sou pedagoga e psicóloga, posso falar, né, de um certo lugar aí. Porque eles não têm uma adesão imediata às nossas epistemologias. Eles têm uma desconfiança, uma vigilância epistêmica. E eu acho que isso gera já um movimento diferenciado, que tanto, no caso deles, atualmente, no projeto Mediação, se reflete em suas pesquisas, né? Que são pesquisas que eles estão, por exemplo, que nem vou falar da Gislaine, que ela trouxe a pesquisa dela aqui, né? Ela está pegando um conhecimento que é ancestral na etnia dela, né? Quer dizer, o fuá com emi, ele é um alimento forte, então ele deve, e tem toda uma tecnologia, uma ciência observacional que o povo caingangue construiu a respeito desse alimento forte, que reflete em corpos fortes, certo? Ela foi dialogar isso com o conhecimento acadêmico, positivista, tradicional, que ela fez as análises físico-químicas em laboratório, triplicatas de experimentos e não sei o quê, e comprovou, sim, por sorte, né, que o alimento fuá com emi realmente é um alimento forte. Então, eles estão nesse esforço desse diálogo. E isso acontece em outros casos também. Nós temos alunos de vários cursos, né, de vários setores da universidade. Então, tem de direito, aqui tem fisioterapia, nutrição, educação física, me ajuda aí, medicina, arquitetura. A gente não escolhe o aluno que se interessa vai lá e pergunta, odontologia, né? Que eles vão lá, querem participar, a gente deixa, né? Então, é isso. Eu acho que a gente reconhecendo nessas pesquisas todas, nessas trajetórias que nós tivemos com eles, nesse tempo, né? Desde que a universidade, já tem 20 anos que a Universidade Federal criou as vagas suplementares para indígenas, a gente percebe que muito pouco avançou, né? Pelo contrário, até no começo, a política ela era mais exitosa. Como que eu posso dizer isso? Porque tinha menos evasão e mais conclusão de curso no começo do que atualmente, né? E a universidade, então, ela acaba se constituindo como um espaço tóxico para a inclusão indígena. Aí entra aquela história que a Norma salientou da inclusão perversa, certo? Em vista disso, a gente propôs, junto com os alunos indígenas, por isso que a gente fala de cocriar, e as pessoas não entendem, os professores não entendem esse negócio de cocriar. Então, assim, tira esse negócio de cocriar dos projetos. Falei, não, mas é cocriar. Por que é cocriar? Porque nós temos que assumir, já de início, que nós não temos competência para lidar com essa diversidade cultural toda. Mesmo nós sendo todos brasileiros, a diversidade cultural indígena é de 305 etnias.
é uma enormidade, é uma riqueza incrível, novas formas de pensar o mundo, né? E a gente na universidade não tem essa competência. Então, acho que a gente tem que ter a humildade. E aí é outro problema na universidade, que é a questão do... Na pedagogia, a gente enfatiza muito, que é a relação horizontal, né? A relação horizontal entre o professor e os seus alunos. Aí é como a Ana fala, ela já generaliza para toda a inclusão, que é você admitir que você não dá conta de tudo, que você, como diz Vygotsky, tem que entender os processos próprios de aprendizagem das crianças, que não são iguais. Imagine se eles já não são iguais numa cultura dita hegemônica, né, prevalente, digamos assim. Imagine entre as culturas diversas que eles trazem. Mas isso não tem que ser entendido como um problema, tem que ser entendido como uma riqueza. E, na nossa opinião, a universidade perde muito ao não reconhecer, não aproveitar. Quando nós temos, cada ano, nós vamos trazer outros alunos. Eu estou fazendo marketing para o ano que vem, porque a Maria Sara fala, venham, venham. Né? Cada ano temos vários alunos para discutir os projetos deles, assim, todos muito interessantes, sempre nesse esforço do diálogo com o conhecimento tradicional acadêmico, né? Então, mesmo na medicina, é uma disputa de territórios, é uma disputa de discursos muito forte, mas que, quando eles conseguem sistematizar, eles acabam galgando outros espaços institucionais. Alguns alunos, né, vocês dois que estão aqui, já estão como representantes. Graças a esses trabalhos que eles têm, essa consistência que eles começam a evidenciar dentro do universo acadêmico, que acaba sendo pela pesquisa mesmo, né, mas não somente, né, eles acabam ocupando outros espaços de representatividade. A própria Gislaine agora está no Conselho Estadual, comissão. Eu estou fazendo parte da comissão organizadora para a nossa primeira conferência indígena. Aí a gente está fazendo essa organização, esse planejamento para a nossa primeira conferência indígena aqui no Paraná. Então, você veja, uma aluna da nossa graduação, ela está numa posição dessa, ela estava no Conselho Estadual também e Municipal discutindo segurança alimentar e pautando a questão indígena, né, a diferença da segurança alimentar para os indígenas, sejam eles aldeados que estão deslocados aqui, ou sejam os indígenas urbanos, né, como nós temos a aldeia Cacané-Porã. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o projeto Mediação, na verdade, ele não faz nada demais, né? O que a gente, quando eles falam acolhimento, gente, não é uma coisa do outro planeta, né? Mas é uma situação que a gente percebe que é tão difícil dentro da universidade, né? Então, eu tenho até vergonha quando vocês elogiam, né? Vocês falam que sentiram, porque eu falo, gente, a gente não faz nada demais. A gente só reconhece mesmo que para nós é um aprendizado. Eu e a Norma, a gente se sente assim, nem ousamos ensinar nada para vocês. Né? Claro que a gente tem ali um domínio do gênero acadêmico, o gênero da escrita, que é um tipo específico de expressão. Né? Isso a gente pode ajudar. A gente não pode nem ajudar nas áreas específicas deles, porque a gente é da psicologia e nós só temos 3 alunos de psicologia. Os outros todos são de outras áreas. Então, até nisso a gente aprende estudando juntos. Então, a gente só tem a agradecer e incentivar a quem... Não sei se aqui na UT, eu acho que não tinha, né? Aluno indígena, vaga suplementar... Tem? Ah, que bom, Cláudia. Tá muito... Então, quero incentivar aí os professores, aos técnicos que tenham projetos, que estar com os estudantes indígenas é uma riqueza humana para nós, né? E amanhã nós temos uma outra mesa também, que vai falar das línguas indígenas. A gente está percebendo que... por que os indígenas são tão... confrontados na universidade, sabe? Como eles são colocados em situações de indignidades relacionais mesmo, relacionais. A questão maior, o problema é o relacionamento humano. Mas é porque eles representam tudo aquilo que o capitalismo não quer, né? Coletividade. E é verdade isso. As áreas mais preservadas do mundo são as áreas onde tem povos originários, sejam indígenas, sejam outras comunidades. Então, é um confronto direto. Acho que por conta disso que eles são tão, digamos assim, negligenciados e né, violentados. Né? Então, era isso que eu tinha a dizer por enquanto. Agradeço a fala, o espaço. Obrigada.
Nós que agradecemos, professora, foi excelente, foi maravilhoso a sua experiência aí nesse grupo de extensão, né, com a questão indígena, com o trabalho que vem desenvolvendo muito importante para a inclusão dos indígenas, né? E como você concluiu sua fala aí, falando da questão do próprio capitalismo, né? Então, os indígenas é uma espécie de ruptura nesse sistema, então, os interesses maiores são divergentes, e eu acho que, por conta disso, talvez, o negligenciamento, né, que não deveria existir. Muito obrigada. E agora vamos abrir, né, para o público questões para a mesa. A professora Claudimara. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à mesa pelas falas, pelas contribuições. É tocante, né, a gente ver esses depoimentos e como que nós, enquanto universidade, ainda temos que avançar nessa questão da forma de como nós estamos incluindo os nossos estudantes indígenas, que são os nossos povos originários, né, e a forma de como que a universidade os trata. E até eu queria comentar, né, que a fala da Gislaine, eu até vi ontem ela terminando a apresentação oral, a comunicação, mas eu não tive... eu achei que ia começar às 14 e a gente chegou um pouquinho atrasado, não peguei a fala dela toda, né? Mas eu dizia assim para o meu marido: nossa, ela é indígena, mas ela é branca, né? Eu falei assim, mas será que ela é indígena? Porque eu cheguei no final da fala, né, e agora ela esclareceu, né, que ela é resultado dessa miscigenação. E aí eu dizia assim para ele, não, mas ela fala indígena, a questão étnica dela é muito forte, eu falei para ele. Mas a questão da aparência não, né? Porque eu mesmo confesso que nunca tinha visto uma indígena branca, né? Mas que a questão da etnia é muito forte. E eu fazia parte da comissão de heteroidentificação da UTFPR, e uma das características, quando a gente vai, né, fazer parte desses processos seletivos para concurso, sobretudo, né, vestibular, não mais porque a universidade não adota, mas tem a questão dos concursos públicos e tal, dos cotistas, por questões étnicos raciais. E uma das formas, né, que eles nos capacitaram é a questão da aparência física, né? E hoje você quebra, né, que a aparência física é sim um dos requisitos, mas que a questão étnica ela tem que ser um quesito mais, digamos assim, valorizado, né? Eu aprendi um pouquinho mais hoje. E aí eu queria fazer uma pergunta para os dois, né, que são indígenas. Como que vocês reagem a essas situações de preconceitos que vocês enfrentam no interior da universidade, né? A Gislaine comentou, né, que uma das reações dela foi voltar para a aldeia. E a questão da evasão, às vezes, pode nos parecer uma reação comum a esse grupo, né? Mas aí, hoje, com esse projeto, essa mediação, e o que o grupo, diante disso que os estudantes trazem, dessas formas de preconceitos que eles vivem, o que o grupo consegue fazer no interior da universidade para esse enfrentamento direto? Porque a gente sabe que é uma luta constante de todos os dias, mas que eles estão aqui hoje, eles estão sofrendo preconceito. E aí, a gente, enquanto universidade, vai fazer o quê, né? Então, essa é a minha pergunta. Obrigada, Claudimara.
Bom, eu vou contar uma situação que aconteceu comigo na universidade, até eu acho que eu falei na entrevista. Depende de cada pessoa, de cada indígena. E comigo foi no jogo de futebol. A gente tinha ganhado o pessoal de engenharia, aí eles ficaram enchendo meu saco lá durante o jogo. Aí, quando a gente ganhou, eu falei, treinem bastante que outro ano tem mais. Aí ficaram bravos. Aí chegou o menino, seu índio, vai para tua aldeia, tentou me cuspir. Aí e pelo menos eu respondi, tipo, se eu trazer meus parentes de lá, a gente vai ganhar de vocês de novo, sabe? Eu tento devolver, tipo, um colega meu, ele é descendente de asiático, de japonês. Aí, vocês morreram quase todos de varíola, eles sacaneavam assim. Aí eu respondi, acho que jogaram bomba atômica em vocês. Eu sou assim, né? Eu não sei como que agir. Tipo, eu não tento confrontar, eu tento devolver. Sei lá, acho que eu também fico sendo preconceituoso junto com eles. É uma forma de me defender, sabe? Até do caso de futebol, os meus amigos aqui de Curitiba mesmo já queriam, minha irmã é advogada, vamos entrar na justiça, ele não pode fazer isso. Aí, tanto é que, até no Amazonas mesmo, quando eu era militar, o pessoal ficava fazendo bullying comigo e eu tentava derrubar eles mais ainda, sabe? Tipo, eu sou assim, eu não tento levar, claro que é errado, né? E o certo mesmo é levar para as vias legais, digamos. Não sei como que é agir. A violência é brutal, né? Mas a resistência é muito forte. Parabéns, Ondione. Eu vou iniciar a minha fala. Hoje e sempre, a gente sempre se autodeclarou indígena. Não é como o preto, no caso, que se autodeclara pela cor, né? E a gente tem uma autorização dos caciques e das lideranças para sair da aldeia para estudar. Então, eu nunca imaginei assim que eu sofreria esse preconceito racial assim pela minha cor, porque até então, quando eu saí da minha aldeia, eu parecia como todos os que estavam lá. E quando me deparei aqui na universidade, eu passei por situações bem diferentes. E uma das situações, assim, porque quando eu abro a boca, me enxergo como indígena. A minha fala por mim. E uma professora minha, ela falou assim, eu não vou te dar privilégio porque você é indígena, você vai precisar pegar dicionário na coordenação. Foi o primeiro momento assim que eu senti maior impacto, assim, estou passando por preconceito racial. E foi de profunda tristeza, assim, tanto que eu saí da sala chorando e eu queria tanto explicar para ela que não era para ela me responder assim. Eu gostaria que ela entendesse a minha realidade. Eu não queria privilégio, eu só estava fazendo uma pergunta. E levei para a coordenação e ela fez um curso com os afrodescendentes para entender um pouco sobre a dificuldade que eles têm sobre a língua, para ela entender como eu me relaciono com a língua, no caso. Porque não tem um curso na universidade para os professores entenderem a língua dos indígenas, e tinha esse dos afrodescendentes. Então, a minha reação, assim, o Caigangue, ele se divide em dois clãs, o Camé e o Cairu. O Cairu ele é espiritual e o Camé é espiritual e o Cairu é guerreiro. Então, a minha reação é espiritual, é de profunda tristeza. A gente também, né? Quando escuta esse depoimento. Agora eu vou passar para as professoras. Para a Ana. Então,
institucionalmente, até quem quiser se informar um pouquinho sobre as ações institucionais, tem a tese da Fran, né, Fran? Que a Fran fez uma metodologia específica, né, que ela chamou a metodologia dos funis, mostrando que alguns cursos aqui na Federal são eminentemente herméticos. Eles são fechados a qualquer diversidade, mas especificamente aos indígenas. Pelas questões que eles já levantaram, né, levantaram dos preconceitos, estereótipos, questões linguísticas. Então, assim, eu me incluo no grupo como colaboradora, mas quem faz isso especificamente é a Fran e a Norma. Orienta dos passos institucionais, legais, dentro da instituição, para verificar o que pode ser feito para minimizar, né? Porque a gente sabe que a superação, o nosso sonho é que seja superado toda forma de preconceito e discriminação. Mas, muitas vezes, o que a gente faz é minimizar a situação. Seja sob conversa com coordenações, troca de cursos, né, reopção de cursos, fazer um auxílio nessa escrita acadêmica, que é bem difícil, né, e que qualquer estudante universitário tem dificuldade. Então, você imagina quem vem de uma escola bilíngue, né, e tem que se especializar numa língua que não é a sua, né? E aí a gente pode até fazer uma alusão à tradução de livros, né? Tem vários livros traduzidos que não traduzem com excelência os conceitos que o autor previamente fez. Por quê? Por uma questão linguística. Então, a questão da língua que a Gi traz ali, de numa prova perguntar o sentido de uma palavra e ser convidada a buscar um dicionário, porque o professor não vai dar nenhum privilégio, você já vê a mente tecnocrática, cartesiana e limitada de um professor que faz um negócio desse, né? Nem poderia estar nesta posição de se assumir enquanto um docente, né? Que a gente tem que ter um perfil, né, para ensinar, né? E enquanto a gente ensina, a gente aprende, porque é o olhar do estudante que direciona o nosso olhar para as suas necessidades específicas. E isso faz com que a gente seja capaz de personalizar o ensino. A nossa luta aqui é pela personalização, por olhar aquele sujeito singular e não ver o que acha, porque, como a Francine disse, a gente vê um potencial diferenciado neles, que, enquanto a gente lê um autor e fala, não, que lindo, olha, que bonito que falou isso, né? Deve ser verdade. Eles não. Eles problematizam, eles questionam, eles vão atrás da sua ancestralidade para fazer um confronto entre aquilo que está posto. E isso é um diferencial extremamente importante, né? Porque a aprendizagem criativa ela vai trazer essa questão de reflexão para uma auto-organização, né? De si, da sua comunidade e dos conhecimentos, né, que estão ali culturalmente, né, que estão se acumulando, se renovando, se reinventando, né, porque o conhecimento não é estático. Então, o papel da mediação é conversar com as coordenações, para que elas interfiram junto aos professores. Se houver abertura para conversar com os professores, também conversar com os professores, ver a questão de reopção, né, verificar quais são as principais dificuldades, porque a gente também atua como um grupo de auxílio mútuo. Porque eu aprendo, eu participo perifericamente das reuniões, mas cada reunião, cada texto que eu vou fazer uma revisão, que eu vou fazer uma contribuição, eu vou aprendendo coisas novas. E a minha tese é sobre inclusão escolar no ensino fundamental, né? Lá com as crianças pequenas. Eu trabalho com crianças no Hospital Pequeno Príncipe, crianças internadas, marcadamente da oncologia. E tenho estudantes indígenas que já fizeram transplante de medula óssea e tudo mais, e que a gente, né, teve o mesmo cuidado que tem aqui. Conhecer a cultura, enfim, fazer todo o possível. E tem a questão alimentar, tem a questão linguística, tem a questão de costumes. A gente deu tinta para o Oi Pagou, que foi um aluno nosso. Ele pintou o corpo e pintou todo o quarto da TMO. Num primeiro momento, as médicas surtaram, né, a equipe de enfermagem surtou junto, a infectologia surtou também, mas depois a gente entendeu que ele precisava se expressar. E daí a gente começou a pintar quadros, né, já que não podia a parede, já que não podia o próprio corpo naquele momento, a gente começou a pintar quadros.
e personalizar o ambiente, né, de acordo com as necessidades dele. Então, assim, qual que é o nosso objetivo maior? A personalização do ensino e a inclusão desse estudante com dignidade, com respeito às etnias diversificadas que existem, né, aos seus conhecimentos, às suas culturas, aos seus dizeres e fazeres. E sempre, né, a gente coadjuvante, eles que são a voz, né, a gente tenta fazer com que eles sejam ouvidos, porque eles têm muito a dizer. Obrigada, professora Ana. Agora, a professora Francine. Suas perguntas foram bem instigadoras, né? Você viu que mobilizou aqui bastante a nossa participação. Eu queria começar falando da questão do conceito de indígena no Brasil, que, inclusive, uma egressa do nosso projeto, a gente não chama bem de egressa, porque ela continua vinculada, né? Não sei se são eles, a gente fala assim, não sei se são eles que não largam da gente, mas acho que é a gente que não larga deles. Todos os que se formaram, a gente trata assim, vem aqui, como se estivesse no grupo, né? Mas a Aline Goulart Portela, ela está fazendo psicologia mestrado, até o pessoal da PUC que está aí já assistiu, né, a contribuição dela lá no Educere, e ela está discutindo justamente essa questão do estereótipo idealizado, né, do indígena. E nós sabemos que foi uma estratégia política de fazer a miscigenação forçada. Desde o começo da chegada, da invasão dos portugueses, houveram estupros, né? Por que essa miscigenação? Para depois dizer, mas não são mais indígenas. Tanto que no Nordeste, os próprios antropólogos, né, tinham declarado que não existia mais indígenas no Nordeste, porque estavam todos, ou eles eram pretos ou eles eram brancos. Então, mas no Brasil, isso é uma coisa que varia de país para país. O conceito de indígena, ele tem uma pauta bem interessante, que é você se auto-identificar e ser reconhecido pela sua comunidade. Então, muitas vezes eles têm a carteirinha da FUNAI, outras vezes eles estão em deslocamento também, né? Alguns saem das aldeias, cresceram lá, depois ficam um tempo fora, que nem vocês, né, que estão aqui estudando. Quando vocês voltarem, vocês não deixaram de fazer parte da comunidade, porque eles sabem que vocês estão aqui e que vocês são indígenas, sim, porque vocês compartilham dos códigos culturais, emocionais, intelectuais, né, da ciência, da tecnologia deles. Então, é uma discussão interessante. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles usam a questão até do sangue, né, a questão sanguínea. Então, isso varia de país para país, e o conceito de indígena no Brasil é perpassado por essa questão da auto-identificação e da heteroidentificação pelos indígenas. Por isso que, quando tem na nossa universidade, os próprios alunos pediram que fosse feita uma aferição, né, uma averiguação do pessoal que entrava pelas cotas como indígena, porque estava. E a comissão nossa não é nessa questão digamos, da pele, né, da cor da pele. Ela fazem perguntas mais culturais, né? Então nós temos até esse material, se vocês quiserem. Foi uma discussão bem interessante. E eu acho, também queria destacar que a própria como eu acompanhei desde o começo, os alunos, né? Na verdade, eu acompanhei não a política, mas assim mais pelos alunos mesmo, que vinham conversar comigo e tal, e daí trazia os amigos, aquela coisa. Que eu fazia outros projetos com outros alunos não indígenas na época. Entre eles também houve uma evolução da concepção do que é ser indígena. No começo, muitos falavam assim, não, mas aquela lá não é indígena, veja, ela pinta o cabelo, ela não quer ser indígena. Então, tinha tudo isso, mas bem no começo. Né? Eu mesma, como eu disse que eu dei umas resvaladas, eu dei umas resvaladas já. Na primeira aluna indígena que apareceu, eu já dei uma resvalada já. Entendeu? Então, é isso que eu digo. Não adianta a gente ler 200 textos sobre inclusão, se a gente não estiver convivendo, a gente não percebe como que as nossas práticas, as nossas mentes estão impregnadas de preconceito. Né? E a gente tem que ter essa humildade. Muitas vezes a gente erra e não é perdoado. E fazer o quê? Mas, né? Eu tenho a sorte de estar com eles, assim, que eles perdoam a gente quando a gente dá umas resvaladas. Né? Né, Johnny? Né, Gi? Então, esse conceito de indígena, eu acho que é importante. A questão de que a minha tese, a gente discutiu a política. Eu tive uma grande colaboração dos alunos indígenas. Era para entrevistar 4 alunos graduandos, vieram mais de 30.
Numa hora eu falei, gente, chega, chega. Porque eu estava avaliando a política e eles sentiram que aquilo era importante. Mas a nossa ideia na tese era interferir na política da universidade. Mas não, eles foram muito refratários a qualquer tipo de contribuição, nos isolaram, até espaços que a gente tinha, né, contribuído anteriormente, nós fomos cortados. Então, a mediação, daí nós conversamos com os alunos da época, o Dione estava junto, desde o começo, né, Odi? E o que a gente poderia fazer para ajudá-los, já que não tínhamos mais espaço para discutir política? A discussão estava na tese e ficou na tese. Tá? Incomodou bastante, os resultados não foram bons, né? Então, não era o espelho que a universidade queria ver, né? Aquela imagem que... como é que é a imagem do Caetano Veloso lá? Aquela quando a imagem não reflete o que a gente gosta, não serve, né? Ah, enfim, esqueci agora. Mas é isso. Então, o mediação ele está lotado no CEAP. O CEAP não é um órgão de gestão. Então, a gente pode fazer o que quiser, a gente não tem censura, a gente não tem... Então, ele acaba servindo como um espaço de troca, de desabafo. Quando aconteceu o episódio com o Odione, do rapaz falar, volta para a aldeia, não sei o quê, índio. Né? O que o Odione fez? Agora, ele escreveu, eu vi que a tua camiseta do futebol atrás está escrito índio. Né? São formas de enfrentamento, mas, na verdade, nós perguntamos no dia que você contou, né? Falou assim, e aí, Odione, você quer que a gente faça alguma coisa? O que a gente pode fazer? É muito pouco que a gente pode fazer. A gente faz assim cartas para não sei quem, para não sei, né? A Gislaine mesmo teve também um processo super difícil na universidade. Ela foi escolhida para um estágio em São Paulo, numa empresa super legal. Enfim. E daí a universidade não deixou ela fazer o estágio. Nós lutamos, fizemos, porque a universidade trabalha muito com a questão burocrática. Então, muitas cartas, muito não sei o quê, vai lá visitar, fala e não teve jeito. Então, muitas vezes, eu acho assim, gente, a gente não está conseguindo fazer muita coisa por eles, em termos de enfrentamento institucional, entendeu? Mas, agora, vocês vão ter que dizer se é verdade ou não. O que os alunos reportam, muitas vezes, que o simples fato da gente tentar, a gente já está legitimando, digamos, as demandas deles contra essas indignidades, né, que a universidade cria, situações indignas, e isso, de certa forma, ajuda. Então, por isso que eu disse, é mais a questão do relacionamento humano e de quem está nessa luta, está ao lado deles. Porque, quando a gente está na gestão, a gente está naquele problema. Várias vezes quiseram me cooptar já, para colocar em comissão, não sei o quê, porque daí eles falam, não, mas a Francine está lá. Né? Eu falo, não, porque ou eu estou, de verdade, ou eu não vou ficar ficando, né? O meu nomezinho a gente preza, né, pela confiança que eles depositam em nós. Então, é isso. A gente, na prática, consegue fazer muito pouca coisa, mas tenta, e, de alguma forma, isso ajuda. As pesquisas, atualmente, são uma demanda deles. Nós estamos também na fase de comunicação científica. Né? Eles estão participando de bastante evento, estão treinando a retórica, a linguagem acadêmica. Né? A Gislaine e a Lu ontem apresentaram os trabalhos delas lá no grupo da pós. A Gi nem é da pós, mas a Maria Sara, como sempre, como eu já comentei, ela é maravilhosa, ela é muito carinhosa, ela é receptiva e deixou. Porque o trabalho da Gi tem mesmo uma consistência muito grande. Então, acho que é isso que eu tinha para falar. Obrigada, professora Francine. Respondeu sim. Tem mais alguma pergunta? Lindomar, né, o marido da Claudimara, nossa colega aqui da UTFPR. Tinha que estar um do lado do outro para fazer pergunta, né? Eu sou o Lindomar, eu sou docente da Unioeste de Cascavel. Eu integro um programa, que é o Programa de Educação Especial, né? Nós atendemos pessoas com deficiência dos diversos cursos, né? Então, o aluno ingressa na universidade, no curso que ele escolhe, e aí a gente passa a fazer um atendimento para eles de adaptação de material, o aluno cego, o aluno surdo, o aluno com diversas deficiências. Enfim, e o nosso programa, ele propõe como teoria a teoria histórico-cultural, né? Então, a gente tenta, né? Eu digo tenta porque a teoria ela é bastante ampla, né? E a gente tem a leitura, né? Tentamos fazer a formação e o atendimento a partir da teoria. E aí o que a gente
sente, né, o que a gente percebe como docente, e eu percebo isso agora também, né, é a dificuldade, o desafio que a gente tem enquanto estudioso, pesquisador da área, em trazer a teoria, né, quebrando, rompendo com esses modelos que existem, com essa hegemonia, com essa eugenia, né, que a gente percebe aí na questão de classe, de cor, né, de hierarquias. Então, esses modelos programados, esses modelos dados, né, pelo capitalismo, e aí é um desafio muito grande estar lutando com isso, né. Eu, quando conheci a leitura, o Vygotsky, eu me apoiei muito firmemente, porque eu percebi que a ideia do Vygotsky, né, desenvolver o psiquismo, nos tornarmos seres humanos, nos humanizarmos. Eu acho que é sempre a partir daí que a gente precisa ter o nosso princípio, né, nos movermos a partir daí. Então, quando a professora falou a busca lá, se a professora tivesse um mínimo de conhecimento da teoria, ela não iria falar isso. Ela ia sentir, poxa, a pessoa quer se humanizar e eu estou aqui para isso. Então, é básico, né? E aí é por isso que eu continuo fazendo a leitura, estudando. Fico muito feliz de estar aqui, de ouvindo esses relatos, né? Eu acho que é um desafio muito grande das pessoas indígenas estar na universidade. A gente tem que evoluir muito para atender, para poder acolher essas pessoas. Assim como eu me esforço, agora eu faço, né, o meu... para atender as pessoas com necessidades especiais, educacionais especiais também no programa que eu trabalho, né? E eu acho que um desafio muito grande também, no caso da colega ainda é mulher, né? Ainda tem a questão de gênero. Então, eu imagino como que não foi sair de lá, né? O conflito de culturas, né? Que você enfrentou para poder estar aqui, né? O nosso colega também, né? Eu entendo toda essa, às vezes, raiva mesmo, né? A gente sente raiva porque você só quer estar ali participando do jogo de futebol e tal, pô, divertimento e lazer, e daí de repente você se depara com, né, com um preconceito tamanho, né, que não tem explicação dentro daquilo que a gente estuda, né? Eu só gostaria de agradecer mesmo a oportunidade de ouvir vocês. Obrigado. Obrigada, Lindomar. Eu acho que estamos no horário, né? Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Eu posso? Só um minutinho. Eu queria agradecer, eu gostei muito de todas as falas de vocês, né? A gente, quando trabalha com inclusão, a gente, embora seja com alunos público-alvo de educação especial, mas a gente sente várias questões muito semelhantes, né? É muito semelhante. E a minha pergunta é, vocês têm, então, um grupo na UFPR, né, de conversações entre os alunos, é isso, né? E aí, a partir dessas vivências, a partir dessas conversas, como que vocês agem daqui para frente em relação aos colegas professores? Exatamente por isso. Porque a gente conhece, a gente sabe, mas aí qual é o programa, como que vocês agem, então, a partir daquele momento com os colegas? Vocês têm uma formação com os colegas sobre esses alunos? Como é que funciona exatamente? Ela está perguntando em relação aos professores, né? De lado, por exemplo, da psicologia, como é que eles reagem, né, a esse trabalho que você desenvolve com os estudantes indígenas. Eu entendi que eram os colegas entre os alunos mesmo. Não, na verdade, é trabalho de formiguinha. Nós não temos uma ação de gestão. Existe na universidade uma instância só para isso, tá? Prefiro não comentar muito a atuação aqui nesse momento, mas, enfim, não é muito compatível assim, com a forma como a gente trabalha. Olha a Maria Sara ali. Mas, enfim, os alunos têm vários questionamentos em relação a isso, mas nós não somos da gestão, nós somos da CEAP, que é um órgão vinculado ao setor de ciências humanas, que tem autonomia administrativa, de gestão, de princípios, e a gente gosta de trabalhar ali justamente por conta de que a gente pode estar questionando junto com eles diversos aspectos que a universidade tem que melhorar. Entendeu? Agora, o Odione tem o projeto do Conversando com Professores Orientadores. A gente convida os professores.
os exitosos, aqueles que tiveram êxito, né? Foram alunos que foram indicados, eles falam assim, de indicação espontânea. Fala assim, ai, manda um abraço para aquele professor, porque depois que eu me formei, há não sei quantos anos, eu vi como foi importante alguma coisa que ele fez. E esse alguma coisa que ele fez, gente, pasmem, são coisas simples. Por exemplo, estar atento a um movimento de bullying e fazer uma intervenção, né? Então, são questões assim. A questão de trabalho em grupo não é nada assim psicodélico. São coisas concretas, como diz Vygotsky, que modificam o contexto, estão atreladas imediatamente, é uma reação meio que imediata ao contexto desfavorável, né? Então, a questão de trabalho em grupo, muitas vezes eles têm dificuldades incríveis de serem inseridos em grupos. Os professores já estão atentos a isso. E beneficia os indígenas, mas também beneficia outros grupos de excluídos, né, socialmente, por processos indignos. Então, é isso. Então, na verdade, esses professores que vieram os exitosos, alguns professores também comentam, por isso que nós falamos os não exitosos. Geralmente o pessoal pergunta, mas como que você fala com os não exitosos? Eles gostam, né? Chega lá, o professor, você não é exitoso, né? Não, é que eles comentam, eu tive um aluno, mas não foi uma experiência boa para mim, né? Porque daí o professor que sofreu essa dificuldade, ele se sente desapoiado pela universidade, ele sente que a universidade está terceirizando para ele, posso falar, pode gravar, está terceirizando para ele uma responsabilidade que é de toda uma estrutura, né, que é constituída e reproduz todo um modelo, que nem a gente colocou no epistemicida, genocida, muitas vezes, né, pelos próprios princípios que defende, pelas próprias teorias, né, hegemônico. Por isso que o título lá falava uma tecnologia pedagógica contra epistemicida e anti-hegemônica, né? Porque, na verdade, é isso. Quando você dá voz para essas diferenças, você, além de você se enriquecer e aprender com elas, beneficia o restante do grupo também. Porque você humaniza um professor, você está humanizando todo um contexto. Então, esporadicamente, e pelos trabalhos deles. Por exemplo, nós temos muito mais espaço aqui, graças à professora Maria Sara, nós temos muito mais espaço para discutir as coisas dos alunos indígenas aqui na UT. Agora nós estamos sendo chamados também por outras universidades. Mas foi você, Maria Sara, muito obrigada. A guerreira, a engajada. Aqui na UT do que na Universidade Federal, na nossa universidade, onde eu estudei. O pessoal fala, mas eu tenho orgulho de ser da UFPR. Eu também tenho orgulho de ser da UFPR, mas, né, tem problemas. E fica aquela idealização da própria universidade. Então, é isso. Acho que não sei se eu respondi também. Espero que sim. A professora Ana quer falar sobre essa questão que ela perguntou? Falando ali especificamente da educação especial, a grande questão é que, a partir da década de 80, até a década de 80, a gente tinha uma delimitação de formação específica para atuação no âmbito da educação especial. A partir de 2000, dos anos 2000, a gente tem uma generalização dos cursos de educação, principalmente da pedagogia, onde a gente fala um pouquinho sobre tudo e acaba não sendo especialista em absolutamente nada, né? E isso dificulta muito. E, hoje em dia, o AEE, né, o atendimento educacional especializado, é um âmbito de acomodação das diferenças. Então, por isso que é tão difícil a gente falar de formação de professores. Vocês imaginam, dentro da educação infantil, da educação básica, né, e daí no ensino superior, onde se depreende a autonomia do sujeito, aí a gente tem que, né, não vou me alongar nesse assunto, mas a gente teria que discutir o que se entende por autonomia, né? Porque se a gente aprende ao longo da vida, a gente vai ter maior autonomia no que a gente teve oportunidade de acessar conhecimento do que em outras áreas, né? Então, assim, a questão da formação docente para a inclusão é um grande nó, mas não é desculpa para a gente não incluir. Nosso tempo está esgotado. Agradeço mais uma vez aqui ao público presente, né, a vocês, a professora Ana, a Ondione, a Gislaine, né, e a professora Francine. Foi um momento de muito aprendizado. Nós temos aqui mais de 500 anos de genocídio, de
de epistemicídio, a colonialidade do saber, e a nossa colonialidade ainda é muito forte, então a gente precisa rever aí, desconstruir e decolonizar, né? E aí a gente precisa tratar mais dessa questão das políticas afirmativas, que são tão importantes e que são políticas de reparação histórica, né? E que precisam ser ampliadas. Obrigada, gente.